Essa é uma história em 3 atos. Estamos no ato 1, motivos. Se o objetivo é discorrer sobre motivação, a minha história começa também, Paulinelli, pela minha família. Sou o segundo filho de uma prole de 3, todos naturais natalenses. Minha mãe se chama Cláudia. Cláudia é irreverente e diáfana, uma cabeleireira de sagacidade exemplar. Não concluiu o ensino médio na época certa, mas ela tem uma inteligência de vida que ultrapassa, com frequência, o poder dos acadêmicos mais perspicazes. Mãe não fala muito "eu te amo", mas o cuidado é tão onipresente, tão trespassante, que sempre que leio Adélia Prado, dela me lembro. Luxo mesmo é ter alguém que nos ame tanto a ponto de não precisar falar. Te amo, mãe. Almir, o senhor meu pai, é irrequieto e temperamental, às vezes bravo. Pudera, meu pai teve uma infância difícil. Passou fome, caçando por vezes do lixo algo que comer. Perdeu alguns irmãos muito novos para a privação. O pai do meu pai, meu avô, era um homem bruto. Assombrado pela falta de perspectiva, vô Antônio chegou a tentar, algumas vezes, vender alguns de seus filhos. Alguns dos irmãos do meu pai, geralmente aqueles robustos e corados. Tentou vendê-los para casais abastados que não podiam ter filhos. Essa transação penosa e funesta só não era concluída porque minha aguerrida avó, vó Severina, agarrava-se aos prantos, ajoelhada, ao filho vendido, chorando e dizendo: "Por favor, não leve meu filho." O casal sempre desistia nessa hora, convencido pela armadura metálica com asas de anjo chamada instinto materno. Meu avô, ato contínuo, espancava minha avó e todos os seus filhos, como fazia perante as demais todas formas de frustração. Minha avó resistia. Severina é nome de mulher forte. Severina é a mãe de meu pai, Almir. Voltemos a falar sobre ele. Das violências de uma infância de privações, seu ímpeto dirigido o levou a uma graduação em Direito, e meu pai trouxe então aos filhos o exemplo vivo da educação que transforma. Graças a isto, hoje sou médico e professor. Estas histórias, essa carga e essa raiz, isso tudo é o meu motivo. Se queres ser feliz na vida, pegue tua cruz e carregue. Foi por causa da minha família que me formei, viajei para a cidade grande, São Paulo, fiz minha residência e voltei, para honrar. Honrar o meu pai, Almir, pela sua história. Honrar a minha mãe, Cláudia, pelo seu amor de luxo. Honrar a minha avó, Severina, singela Margarida, pela sua memória tão terna. Se eu puder ousar agora, ouso pedindo que vocês, estudantes, fechem os olhos e pensem nos seus motivos. Que imagens vêm à sua cabeça? A quem serve a sua honra? Por que você está se formando em medicina agora? Por que você escolheu fazer medicina em primeiro lugar? Ou melhor, por quem? De olhos fechados, agora, faça de conta que seu peito é um mundo. E no teu peito, lá no fundo, qual é tua questão? Segundo ato, o bom médico. Ser alguém. A gente sempre escuta na infância que precisa ser alguém na vida. Não se já é alguém simplesmente por existir? Essa foi uma das grandes dúvidas da minha existência. Por alguns anos de infância e pré-adolescência, sofri por deixar em branco tais questões filosóficas seculares. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Não saber as respostas me doía de tal maneira que passei a apresentar sintomas dissociativos e conversivos. Era cotidiano para mim ter palpitações, falta de ar, sentir que estava saindo do meu corpo ou que a qualquer momento ia morrer, ou pior, enlouquecer. Esta é a primeira lembrança que tenho do meu contato com um médico. Eu, criança, com pouco ar e muitos nervos, sendo atendido na afinada emergência do Hospital PAP por um senhor. Auscultou meu pulmão, solicitou um radiograma do tórax e me perguntou, diretamente, eu no alto dos meus 8 anos, não a minha mãe: "Filho, o que lhe preocupa?" "Nada", respondi. Crianças mentem o tempo todo, vocês sabem. O médico esclareceu não se tratar de nada mais grave, acalmou filho e mãe e, sem saber, com a leveza fria de quem desarma uma bomba, me salvou do tormento de anos. Aquele doutor, o meu primeiro doutor, era um bom médico.
O que faz um bom médico? Atenção, turma, talvez essa seja a minha lição mais importante. Na minha teoria, 3 elementos são indispensáveis ao bom médico. Elemento número 1, você precisa estudar. Vivemos em uma época na qual se vendem chips de beleza como se o corpo tivesse leitor de memória e card. Uma época na qual se defende a aplicação de ozônio, aquele das camadas estratosféricas, lá onde voa o urubu, para ser aplicado nas profundas camadas de uma parte do corpo. Entendam-me uma vez por toda, médicos são cientistas, obrigatoriamente. O paciente está a procurar um médico, não um curandeiro, um feiticeiro ou um líder religioso. Vocês são defensores da ciência. E o verdadeiro cientista estuda com avidez pelo conhecimento. A mesma avidez que quem anda pelo deserto tem atrás de água. A mesma avidez que quem se afoga tem atrás de ar. Isso não é uma opção. Ou você estuda e é médico, ou você não estuda e é, na real, um charlatão. Acabou. Ponto final. É como sempre digo, ser médico é a profissão mais fácil e mais difícil do mundo. Mais fácil porque, infelizmente, há muitos médicos que pararam de estudar. Então, fazer o básico já é relevante. Mais difícil porque a ciência é cheia de nuances, sutilezas e armadilhas, e cada doença parece ter 1000 faces, como uma hidra que você corta uma cabeça e aparecem outras 2. Mais difícil ainda porque não há maior responsabilidade nesse mundão de Deus do que devolver a alguém a sua própria saúde ou a perspectiva de vida a um ente querido. Elemento número 1, estudar, ok. Elemento número 2, você pode ter todos os defeitos, menos um, a preguiça. Seja qualquer coisa menos preguiçoso. Um médico não pode ter preguiça para estudar, para atender, para trabalhar ou para entender. O bom médico é o contrário disso. É um voraz farejador de diagnósticos, de efeitos colaterais, de causas ocultas. É preciso ter olhos de lince, ver o que há por trás. Porque geralmente há algo por trás da superfície do que o paciente lhe traz. Se você quer estudar icebergs, não adianta nada olhar só o que está fora d'água. Atrás da insônia, muitas vezes a falta de dinheiro. Atrás da senhora com dermatite incontrolável, aquela mulher tem um filho usuário de drogas que está preso. Atrás da fibromialgia, tem um estresse de uma mãe de 3 que deixa os seus na creche para cuidar do filho de alguém. E quando chega em casa tem que cuidar do lar, dos filhos, do marido que não faz nada e do pai que tem Alzheimer. Atrás daquilo que outros médicos vão chamar de frescura, há uma dor da alma. Para ser um médico de almas, apure seus olhos. Como diz Dr. Kleber Luiz, ninguém nunca encontrou alguém que não conhece. Aprenda a ver o que há por trás. Não tenha preguiça. Não fique apenas na superfície. Elemento número 3 para fazer um bom médico. Se importe. Pronto, só isso. Importe-se com as pessoas que você atende verdadeiramente. Uma vez um grande professor, um desses professores catedráticos, tão incrível quanto o Felipão da Nefro, Aparecida da Pediatria, fez a seguinte pergunta: quem você deve atender melhor? O paciente do SUS, lá do postinho, ou o paciente do particular, do Sírio-Libanês, do Einstein? Respondemos, óbvio, que devemos atender a todos iguais. O professor nos corrigiu. Você deve ser mais criterioso e abrangente na consulta com o paciente do SUS, porque talvez a última chance dele passar em um médico ou em um bom médico é com você. Compreendi, naquele momento, que o médico tem um papel político. Veja bem, não estou dizendo que o médico deve exercer um sacerdócio, absolutamente. A responsabilidade é imensa e o médico merece receber honorários justos. Também não estou dizendo que o médico tem um papel partidário. Do contrário, doutrinação de partido X ou Y levada para o consultório é uma blasfêmia, um crime ao campo neutro necessário para a prática da nossa arte. O papel político médico é de promover a equidade, a igualdade dos desiguais, cuidando principalmente de quem mais precisa da gente. Ao se importar com seus pacientes, você aprenderá o mais importante, a história das pessoas que você atende. Isso é maior do que qualquer tratado. Maior até do que todo o up-to-date. Como diz Elis, também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Pessoas com trajetórias diferentes da sua têm muito a lhe ensinar. Por exemplo,
Quanta resiliência há nas Marias brasileiras. Deixe que as Marias lhes ensinem. Se a realidade de Maria for distante da sua, não julgue. Ouça com interesse e aprenda. Se a realidade de Maria for próxima da sua, se você também vem desse lugar, permita que a voz de Maria faça com que você não se esqueça da sua história, das suas raízes. Volte a pensar naqueles que são a sua motivação. Para seus amados, você já é o melhor médico do mundo. 1. Seja um cientista. 2. Não seja preguiçoso. E 3. O mais importante, de onde derivam os 2 primeiros. Se importe. Seja o exemplo que as Marias do Brasilzão esperam. Terceiro ato. O trabalho. Chegamos ao último e derradeiro ato. Chegamos também ao final da faculdade. E, meus amigos, juntos alcançamos esse sonho. Que trajetória! Foi uma honra compartilhar com vocês as cachaças, as brincadeiras, as histórias e o saber. Preciso confessar que não me arrependo de ter sido rígido. Não peço desculpas pelas provas que lhes assustaram, pelos famigerados rounds que lhe deixaram ansiosos, nem pelo temor das minhas disciplinas. Isso ajuda vocês a se encontrarem face a face com a difícil responsabilidade do ser médico. Reitero as palavras de Hipócrates: a vida é breve, a arte é longa, a oportunidade passageira, a experiência enganosa e o julgamento difícil. O inimigo do médico é muito poderoso. Nosso inimigo é a doença e a morte, 2 faces da divindade e natureza. Combater a natureza, amigos, eis o peso da nossa missão. Uma das mais cruéis lições que o médico rapidamente aprende é que a vida é, de fato, a chama tremulante de uma vela acesa em um barco em alto mar. Como afirmaria Ariano Suassuna pela boca de Chicó, quem morre cumpriu sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Também nossos pacientes morrerão. Importante é ter feito o possível para ajudá-los. Se factível, tentar curá-los. Se impossível, aliviar sua dor. Vocês aprenderão que os pacientes não são apenas pessoas que morreram. Não. São cicatrizes de guerra. São tatuagens indeléveis que carregamos conosco como marca da nossa personalidade. Respeitar a morte e dignificá-la significa valorizar a morte, o que significa valorar o processo que leva até ela. Ou seja, dignificar o paciente que morre é iluminar a vida. Permita-se sentir a dor dos pacientes que você perder. Elas lhe tornam humano e não há nada de errado nisso. Se alguém morreu, não pergunte por quem o sino da igreja está tocando. Nas palavras de John Donne, nenhum homem é uma ilha, cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não pergunteis por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por ti. Amar os nossos mortos faz parte do amor à humanidade, do amor ao viver. No final, as pessoas não se arrependem do que fizeram, mas sobretudo do que deixaram de fazer. E isso é um recado poderoso para aqueles que ficam. Nesse sentido, para aproveitar bem a vida de médico, é preciso também que você cuide da sua saúde mental. Minhas palavras apenas não são o bastante para ressaltar a importância desse tópico. Então ouçam já agora não só a minha voz, mas a voz dos seus pais, dos seus irmãos e a voz dos seus caros amigos dizendo: se cuide. Permita-se dizer não. Você não precisa ter o melhor carro, a melhor casa ou o melhor vestido. Você precisa ter aquilo que faz sentido para a sua motivação. Permita-se ser meio louco ou diferentão às vezes. Viaje, fale com os animais com a voz engraçada. Vocês lembram da primeira regra da medicina de emergência? Cena segura? Nenhuma cena jamais estará segura se a sua cabeça não estiver no lugar. Se você não estiver seguro de si. Vocês conhecem a grande lei da medicina. Primeiro, não faça mal. Permitam-me parafraseá-la. Primeiro, não faça mal a si mesmo. Sim, o trabalho dignifica o homem e é uma grandiosa e gloriosa parte da nossa vida.
mas você não é o seu trabalho. Tenha isso em mente. Por falar em trabalho, enquanto exercê-lo, desejo que seu trabalho lhe alegre com desassossego. Vocês não terão um trabalho pacífico. O médico é, por definição, um combatente. Procure ser um guerreiro exemplar, mas saiba que, inevitavelmente, haverá falhas na sua armadura. Confesso que por diversas vezes falhei enquanto médico, e ainda sinto a agulha percorrer a carne. Vamos brincar de eu nunca? Eu nunca troquei dipirona por Plasil, e em meio a uma prescrição sonolenta, acabei passando remédio para vômito para quem tinha febre. Eu já. Depois disso, me forcei a prestar mais atenção em todas as minhas prescrições. Eu nunca entubei um boneco de simulação na faculdade com o tubo ao contrário. Eu já. Depois disso, me forcei a entubar aquele boneco pelo menos 100 vezes. E hoje, intubação é o meu procedimento favorito. Eu nunca puncionei um derrame pleural do lado errado, causando dor e aflição desnecessárias para o meu paciente. Eu já. Na época eu era residente e fui chorando avisar o staff. Minha chefe de plantão na emergência da USP nesse dia era a doutora Sabrina, uma boa médica. Você sabe por que eu não erro coisas desse tipo, Stone? Baixei a cabeça, engolindo em seco. Balbuciei a resposta. Porque a senhora presta atenção, professora. Porque não sou eu que faço o procedimento, e sim você. Levou-me ao paciente. Pedi desculpas ao paciente que me olhou com misericórdia. Doutora Sabrina pegou na minha mão, usou caneta de marca-pele, me ajudou no procedimento. Naquela noite, aliviamos a falta de ar do doente e a minha dor no peito. Quem está nas trincheiras, meu amigo, na linha de frente, pegando nas armas e lutando a boa luta, inevitavelmente vai errar. Portanto, não se desespere. Acalme-se, peça desculpas verdadeiras, corra atrás do prejuízo. Acolha as suas falhas. Aceite seus erros. Doídos? Sim, mas eles servirão para que você reforce a sua armadura com conhecimento e treino. Ganhe experiência e melhore suas estratégias. Amigos, essa profissão cheia de responsabilidades vos aguarda. O futuro agora vos aguarda. Não são mais aspirantes, vocês venceram. São filhos de Asclépio e Esculápio. É verdade, a medicina, sobretudo para os bons praticantes, pode sim e deve ser esse vilarejo, esse lugar de sombra e água fresca que tanto ansiamos ao longo da graduação e da vida. Meus amigos, estamos chegando ao final do discurso. Foi um prazer descobrir o convívio e a amizade de vocês. Vejo os rostos felizes e completos de uma nova geração de médicos que me traz muita esperança. Sejam humildes. Para tratar de alguém, fiquem sempre na posição de igual para igual. Pisar descalço no chão lhe levará muito mais longe do que no alto de qualquer soberba. Sejam trabalhadores, sejam cientistas, se importem verdadeiramente com seus pacientes. Acima de tudo, seja uma pessoa que precisa de pessoas. Carregue sua motivação como um amuleto no peito, por onde você for. Que a medicina seja para vocês um canto de amor. Amanhã, vocês vestem